Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião. Estamos aqui eu, Luiz Kruzielski, Carlos Roncone e Walter Vinícius. Nós estamos esperando também um amigo nosso, Danilo, que não chegou ainda. E hoje nós vamos falar sobre... E falar em lives, né? A gente está com o Walter, que é do YouTube, e o Danilo, que presta serviço para o Facebook. E a gente vai conversar sobre essas duas plataformas, que são as plataformas principais, né? Não tem nada mais atual e mais evidente do que as lives. Eu acho que é a forma com que o pessoal está conseguindo se manter quando consegue. Ah, e Danilo chegou. Boa tarde, Danilo, tudo bem? Tá faltando o áudio dele, mas vai conectar já. E, pessoal, só para avisar aqui, infelizmente apareceu uma outra reunião aqui da empresa que eu trabalho e, infelizmente, lá que é o meu ganha-pão, então eu não posso abrir mão de lá para ficar aqui com vocês. E não, aí o Roncone vai tocando. Se acabar lá, eu volto para cá. Falou, Luiz. Obrigadão aí. Um grande abraço para o Walter, um abraço para o Danilo também. Tudo de bom. Obrigado, Luiz. Valeu. Então, estamos agora aqui nessa live para falar sobre live, né? Ou seja, a gente está aí batendo um papo. Danilo presta serviço para o Facebook, ele coordena a área de eventos externos do Facebook, e o Walter é da área de negócios do YouTube. Então, a gente está com duas figuras fundamentais nessa pandemia, né? São as figuras, as duas áreas de vazão das lives, né? Você faz pelo Facebook ou você faz pelo YouTube. Minha luz de novo. Mas se você... Minha luz de vez em quando vai e volta, então se acostumem, porque ela assim, ela está meio temperamental hoje. Como eu não vou ficar toda hora levantando para dar um tapinha nela, ela vai ficar assim. Vocês conseguem me ver bem. Então, pessoal, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, sobre esse fenômeno das lives. As lives começaram a acontecer antes da pandemia, é claro, mas a pandemia teve assim um impulso, né? Eu acho que não só para as lives, mas para várias coisas, inclusive trabalho remoto, home office, né? O Brasil teve um impulso assim de, não diria de 10, mas de pelo menos uns 5 anos em 2 meses, né? As pessoas tiveram que se adaptar à nova maneira de trabalhar em 1 semana, 2 semanas. Eu tenho visto relatos de empresas de fora, né? Por exemplo, a Frame.io, ela botou um esquema para trabalhar rapidinho, né? As grandes broadcasts americanas tiveram que se movimentar para continuar colocando o produto no ar em menos de 1 semana. Então, essa pandemia realmente foi uma mudança. Eu acho que no mundo, na história do mundo, não tem algo que se compare pelo volume, pelo tamanho, né? E pelas mudanças, né? Se você pegar a grande praga do Egito no começo do milênio, lá do 000, 005, sei lá, foi grande também, mas não teve tanto impacto como está tendo essa agora pelo tamanho, né? Nós somos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo, então o impacto é realmente grande. E as lives vieram para desafogar e para, ao mesmo tempo, alimentar um lado de entretenimento que o ser humano tem que ter, porque imagina, todo mundo trancado em casa, né, sem poder sair, isolado, um isolamento social, ainda mais aqui no Brasil, que o isolamento social, por definição, é uma coisa terrível para todo mundo, né? O brasileiro não consegue ficar em casa normalmente, né? Quanto mais, então, numa situação de pandemia, onde ele é obrigado a ficar em casa, né? É muito difícil, você vê, eu moro aqui no Rio, e meu filho já falou, pai,
já tem muito carro na rua aí. Quer dizer, as pessoas começaram assim. Mas o cara falou: olha, vamos dar uma relaxadinha, todo mundo relaxou. Praia cheia, tudo cheio, né? Então é complicado. Então, assim, as lives vieram para desafogar e para dar entretenimento para a turma, né? Então, a gente já falou, a gente tem um podcast que a gente gravou com o Danilo, que ainda não foi pro ar, porque a gente está fazendo essa live primeiro, sobre a plataforma, as partes, os empecilhos técnicos. E a gente não vai falar sobre muita coisa técnica, não, porque acho que tem um monte de live falando sobre coisa técnica. Vamos falar sobre o que está acontecendo, né, sobre esse fenômeno todo. E vamos falar sobre as plataformas também. Então, a minha primeira pergunta vai para o Walter, que é um cara da área de negócios e talvez consiga responder bem isso para a gente. É, como é que o YouTube viu isso? O YouTube tinha, eu sei que o YouTube tem uma estrutura fantástica no mundo todo. Uma vez conversando com um revendedor, um representante de um equipamento de áudio, a Lavo, ele falou para mim: olha, nosso maior cliente é o YouTube. Eu falei: quê? Como é que é? Não, nosso maior cliente é o YouTube. O YouTube tem uma estrutura para um YouTube Space no mundo todo, né? Mas acho que ele comentou da Califórnia, que é o maior de todos, né? Tem uma quantidade enorme de equipamentos. Então, eu sei que ela tem uma estrutura muito boa. Mas aqui no Brasil, como é que está esse negócio? Como é que está a estrutura do YouTube para acomodar essas lives todas? Opa, obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite, tá? Eu não conhecia a plataforma de vocês, né? A Audio Workshop. Eu entrei agora por conta do convite. Fiquei muito feliz de ver que é muito bem feito. Parabéns. O pessoal aqui capricha. Caprichada, pô, muito legal. Eu sou entusiasta de áudio, né? Eu trabalho na área de música do YouTube. Eu cuido dos parceiros de música, né? Então, gravadoras, editoras, artistas, perdão, editoras não, mas gravadoras e artistas. Editoras tem uma pessoa em Miami que faz isso. Mas só para realmente comentar que a gente cuida meio que da vertical de música, né? A gente é separado assim no YouTube. Então, tem as verticais de jogos, as verticais de entretenimento, as verticais de conteúdo infantil, e eu tô na de música. E esse ano é bem legal, assim, eu gosto do trabalho. E assim, esse ano foi um grande susto, na verdade, né, pra gente, a forma como a coisa começou, né? Obviamente que uma pandemia pegou todo mundo bastante desprevenido, mas esse fenômeno de as pessoas começarem a consumir live massivamente através da internet e também bastante através do YouTube, é muito, muito brasileiro ainda, né? A gente não vê esse mesmo volume de eventos e de audiência mesmo acontecendo fora do Brasil. A gente está disparado em número 1, disparado, em termos de volume de live musical, o que é muito legal. Eu acho que aqui tem umas peculiaridades que permitiram isso, né? O YouTube no Brasil é muito especial, muito acessado, tá no top 3 aí de mais relevantes em termos de consumo, né? De tempo gasto e tempo de assistido, né? De usuários também. Então tudo isso combinado com a paixão pela música do brasileiro, combinado com o ponto que a tecnologia chegou, né? Que é você ter celulares e dispositivos, Smart TV, que possam receber um live stream com qualidade, né, que o artista possa fazer e o produto, chamando de produto, a live chegue com qualidade até o receptor. Tudo isso aconteceu meio que numa tempestade perfeita, assim, né, no momento onde as pessoas estavam em casa. Então, calhou que no Brasil isso é um fenômeno realmente fora da curva, né? E para nós, a categoria de transmissão ao vivo, ela era, enfim, aos cachorros. Isso é normal. Deixa eu só fechar o portão aqui, senão eles vão ficar malucos. Então, a categoria em si, assim, a principal parte do consumo da plataforma é de conteúdo sob demanda, conteúdo que você entra, escolhe o que você quer assistir e fica lá assistindo, né? O ao vivo tinha uma participação pequena, agora por conta da pandemia e da quarentena, né? Isso cresceu bastante, então a gente está dedicando muito tempo e muito trabalho, inclusive formamos um grupo especial para trabalhar e atender lives, porque o volume foi gigantesco mesmo. A gente teve
coisa de sair de centenas de lives para dezenas de milhares de lives nesse último mês. Nos últimos meses, na verdade, né? Então é isso, né? Essa explosão de demanda e o time inteiro, não só no Brasil, mas também no mundo, se preparando para atender cada vez melhor, né? No meio desse caminho aí tiveram, inclusive, ajustes, né, para entregar mais capacidade para a live e fazer com que tudo acontecesse da melhor maneira, né? E a gente ficou bem feliz que a plataforma respondeu muito bem, né? A gente recebeu muito volume de tráfego, tanto de usuário quanto de criadores e artistas fazendo e entregou bem, assim, bons resultados. Então, passa um pouco por aí o nosso desafio com live também, né? Não é uma coisa... O principal desafio, na verdade, na minha opinião, foi educar todos tão rápido, né? É o que você falou. Todo mundo querendo fazer pela primeira vez ao mesmo tempo. Isso foi o mais difícil. Então, a nossa estrutura de suporte teve que ficar 24/7 ajudando da melhor maneira possível quem possivelmente poderia ter algum desafio na hora de realizar, né? E nessas horas ganha quem já se preparou um pouquinho antes, né? Quem já tem experiência. Exatamente. E que já se preparou melhor para fazer. Mas, assim, como o volume foi muito intenso, todo mundo quis fazer. Todo mundo mesmo. Gente que nunca tinha feito quis fazer uma live produzida. Então, a curva de aprendizado é bem grande, né? É bem rápido. Quer dizer que não tem nenhum volume igual esse, igual o Brasil, no mundo todo não tem ninguém comparado? Nós estamos na frente dos parados. Eu tenho que dar uma olhada no ranking oficial agora, né? Mas eu acredito que de janeiro para cá, 7 das lives mais consumidas, das 10 mais consumidas do mundo, que tiveram maiores picos de usuários simultâneos, né? São do Brasil. Isso aconteceu de janeiro para cá. Isso globalmente. Então a coisa está muito acelerada no Brasil. A gente conversa com o pessoal de fora, eles ficam super impressionados com isso. Eu tenho alguma experiência também quando as pessoas vêm aqui para o Brasil. Eu acho que não, o Brasil, não sei, cara, acaba que chega aqui, poxa, mas o Brasil é isso, cara. Um negócio fantástico. Bom, Danilo, você está trabalhando junto com o Facebook, que é uma plataforma um pouco diferente do YouTube. Quer dizer, o YouTube nasceu como uma plataforma de vídeo, né, para divulgação de vídeo. O core do business do YouTube era vídeo. E o Facebook não. O Facebook nasceu como uma plataforma de relacionamento, talvez para enterrar de vez o velho Orkut, né? E aquelas outras plataformas, tal, o MySpace, aquele tudo que veio antes. Cara, eu fiz parte de tudo isso, cara. É terrível, né? Você vai vendo que as coisas vão mudando. Eu também. Tá tranquilo, eu também. E você vai mudando, né? Como é que foi para o Facebook se adaptar para... Porque agora também a live é tanto no Facebook quanto no YouTube, né? E tem muita gente fazendo restream para as duas, né? Eu acho que está a estrutura do Facebook para isso? O Facebook sempre teve uma preocupação muito grande de lançar qualquer coisa que ele fosse lançar com um bom head-end, né? um bom backstage por trás para poder manter isso e conseguir fazer. Tanto que muitas vezes a gente teve o Facebook dando passos um pouco mais lentos em alguns sentidos, por exemplo, direitos autorais, tudo para entender muito mais como que estava a dinâmica e como que era estruturar isso de alguma forma, mas internamente também, externamente com parceiros, para daí poder agir e começar a trabalhar, né? O Facebook nunca teve a gente tem uma flexibilidade na plataforma muito grande, né? Então, ela vai desde o simples texto ao vídeo e você não tem nenhum tipo de impedimento para poder criar esse conteúdo. Esse conteúdo, ele pode falar, ele chama ele é muito multitasking, né? Ele fala por todos os meios que ele possa existir, desde do texto até o vídeo. E o live é uma coisa que entrou no Facebook como um produto, né? Ele é mais um produto dentro da plataforma, ele não é só o produto, né? Tem muito, o consumo hoje do Facebook de live, ele é alto, mas a gente tem VOD como mais um carro-chefe, né? Os vídeos gravados, as questões de vídeos. Porque, na verdade, o que a gente entende, e também a forma como o Facebook trabalha, é meio que ele é um canal para
para desenvolvimento de bons conteúdos, né? Então, se o conteúdo está vindo do YouTube, ele vai se, por exemplo, está vindo do Twitch, está vindo de qualquer, ele pode ser inserido dentro da plataforma e ser compartilhado, né? Porque a gente entende que talvez o Facebook assuma mais uma posição dessa hora de desenvolver esse produto. Claro que tem várias atitudes do Facebook para que o conteúdo venha da própria plataforma, como, por exemplo, a parte esportiva, né? E agora a gente está fazendo várias coisas também na parte de celebridades, com pessoas que o Walter até conhece, né? O pessoal acho que a gente tem muitos amigos em comum, com ele. Tem a galera do que ele trabalha no YouTube, e a gente tem dentro do Facebook o time de Media Partnerships, né? Que tem o Pedro, tem a Michelle e tal. São pessoas que ele conhece. E essas pessoas, hoje em dia, estão desenvolvendo um pouco mais esse lado de trazer conteúdos oficiais para dentro do Facebook. Né? O que não quer dizer, né, que é aquela coisa, não quer dizer que ele vai ser só dentro do Facebook, ele é dentro da empresa Facebook, mas ele é dividido entre os produtos. Né? Então, você tem muitos artistas para a questão do Instagram e fazendo muita questão do Instagram. Nos Estados Unidos, a gente tem realmente aqui no Brasil uma ascensão muito grande de lives no YouTube, porque eu acho que a monetização disso era um público muito carente e precisava de uma monetização, né? O show business brasileiro é uma coisa muito aquecida e tem muita gente durada nessa árvore, né, do show business. Então ela precisa gerar dinheiro, ela precisa gerar tráfego. E o YouTube era um canal, com certeza, de monetização para isso, né? As pessoas conseguem gerar dinheiro e sustentar toda uma cadeia de pessoas que estão junto com eles, né? E aí, por exemplo, nos Unidos a gente teve um boom bem grande de Instagram, né? Não quer dizer que no Brasil não teve, nós também tivemos, mas Facebook, porque a gente entende realmente que a coisa não é só uma plataforma, né? Ela é uma empresa que tem vários chapéus e dentro de cada área trabalha o produto que mais encaixa para aquele momento. Então, vou trabalhar com o Instagram, vou ter celebridade, vou trabalhar, a gente mais vai nesse meio, né? Não é um site, um portal, né, de vídeos e que você só trabalha aquela tipo de conteúdo, né? A gente tem uma diversidade muito grande de conteúdos para oferecer para cada parceiro, né? É mais isso. Certo. E, Walter, assim, você falou que a estrutura está bem adequada para... Uma das coisas também que eu percebo é exatamente isso. Cara. Eu fiquei surpreso com o comportamento da nossa internet no Brasil nesses dias, cara. Assim, eu tive um dia de problema, nesses, sei lá, mais de 110 dias que eu estou em casa, né? Eu tive um dia só que eu tive problema com o meu provedor aqui, e eu fiquei surpreso. Eu falei, gente, não está caindo, cara. Antes caía, né? Parava, você não conseguia. E eu falei, pô, agora com todo mundo em casa vai ser um desastre, né? E não, eu estou surpreso por causa disso, porque você consegue fazer uma boa live, você consegue ter uma boa conexão, cai muito pouco. Eu estou sentindo talvez um pouco mais de carga em cima do Netflix, né? Tem horas que você entra no Netflix e está meio difícil de você conseguir, né? Você fica aquela rodinha lá, daqui a pouco, ó, não podemos exibir esse vídeo nesse momento e tal, aí você dá outra recarga. Mas, com relação a YouTube e Facebook, a gente praticamente não teve problema. Com relação a direitos, isso uma pergunta que eu vou fazer para os dois, até porque eu já conversei também com o Danilo sobre isso e com o Walter também. A parte de gerenciamento desses direitos, né? A gente está falando um pouquinho antes. O YouTube, eu acho que ele já está um passo à frente, ou, sei lá, 2 passos à frente do Facebook, porque ele é uma plataforma para isso, né? E uma plataforma que já trabalha com isso há mais tempo. Então, ele tem um sistema de DRM que é muito preciso, né? Se você coloca alguma coisa que tem direitos lá, ele diz, tá aqui, nesse trechinho de tanto a tanto você fez merda. Você colocou uma coisa que você não podia colocar. Então é o seguinte, ou você tira e você não vai, ou você deixa, mas você não vai receber por isso. Então, assim, por exemplo, nós temos um canal, um canal no YouTube, que é o de Papo na Web, e eu tenho o meu canal particular também, que a gente não vai monetizar nunca, porque eu tenho 50 seguidores, o nosso outro canal tem 300, né? A intenção não é monetizar,
Mas eu acho assim, por exemplo, essa atitude do YouTube de falar, olha, tudo bem, você pode colocar, só que se tiver que ganhar dinheiro em cima, não é você que ganha, é o outro. Eu acho legal, porque assim, te dá a chance de fazer aquilo, né? O Facebook no começo estava mais durão, né, Danilo? O Facebook no começo estava assim, ó, botou, tira, né? A primeira live que a gente fez que tinha um vazamento de uma música, que não era nem música, era uma chamada, porque a gente tem um segmento na nossa live que é comerciais antigos e programas antigos, né? Então a gente não coloca o programa, a gente coloca só a abertura do programa. E, pô, inocentemente eu coloquei os Flintstones, cara. Os Flintstones, desenho que de 50 anos atrás, que ninguém mais vê. E não é que a Universal foi lá e tacou o dedinho e falou, não pode. Só que na primeira vez que isso aconteceu, o Facebook bloqueou o vídeo, né? E não deixou de jeito nenhum nada, né? Eu falei, pô, mas então... Mas a outra vez que isso aconteceu, que foi na semana passada, o Facebook já fez mais... Falou, olha, tem um problema, mas pode passar. Entendeu? Então, eu acho que assim, as pessoas estão se adequando a isso. E a pergunta para você é a seguinte, até que ponto você... eu acredito que quando você realmente quer ganhar dinheiro com o negócio, você está fazendo uma apropriação indébita. Mas quando você quer divulgar, por exemplo, eu tenho divulgado muitas campanhas, né, que o pessoal usa música no fundo, então essas campanhas de como é que se diz, de arrecadação, onde tem show de artistas, aí o cara bota uma musiquinha no fundo para colocar e aí chega lá o cara fala, ó, essa música não pode, mas tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, até que ponto vocês acham que isso daí é benefício ou é prejudicial para as coisas? Porque, por exemplo, se eu vou divulgar um artista, né, como, por exemplo, eu coloquei na última live, a gente fez uma live temática sobre festa junina. E não tem como ser festa junina não colocar Mário Zan tocando sanfona, né? Isso é típico, você coloca as musiquinhas dele e vai de fundo ali, né? Dessa vez o Facebook não reclamou, não, ele deixou passar, tá lá, ele falou, olha, tem uma música lá, o YouTube também reconheceu, ó, tem o Mário Zan lá, mas tudo bem, se não é pagar dinheiro, vocês estão valendo. Essa é uma política legal, né? E como é que o YouTube se comporta com relação a isso? Quer dizer, ele vai apenas cortar a monetização, quer dizer, vai dar a grana para quem está contando. Mas tem alguma, por exemplo, como é que eu posso chegar e falar, não, eu tenho direito a essa música é minha? Porque o que eu tenho visto também, muitas vezes, eu de vez em quando faço a minha trilha, eu sempre faço as minhas trilhazinhas de programa. E eu fiz uma vez e bateu no YouTube lá com um cara reclamando. Eu falei, peraí, essa não, essa é um loop do Apple, do Apple GarageBand, cara. O cara não pode registrar um loop do GarageBand, né? Ele pode registrar uma música inteira. Agora, um trechinho do loop do GarageBand, que o sistema reconheceu, aí eu entrei lá com, como é que é? Com reclamação, não, como é que vocês falam no YouTube? Hã? Um apelo? Isso, eu entrei com o apelo. Eu falei, olha, isso tal, aí mostrei onde é que tinha, aí 2 dias depois veio um e-mail do Facebook, do YouTube, dizendo, ó, tudo bem, não tem mais complaints nenhum, não tem mais nenhuma restrição. Então eles ouviram e entenderam que é isso. Mas eu acho que tem muita gente também tirando proveito disso, né? O cara pega um loopzinho e registra em algum lugar, diz que é dele e pronto. Como é que está isso lá? Cara, com esse interesse que todo mundo ficou bom, vamos dizer assim, com o business da música vindo massivamente para o YouTube, né? Porque quando eu digo business, é o show business, os artistas, né? Os shows dos artistas, o ganha-pão deles, vindo para o principal, né? Que não era até antes da pandemia, vindo para o YouTube, né? É uma loucura que aconteceu isso, né? Então, o ganha-pão do artista, existia uma distância entre o artista e as plataformas, que durante a pandemia ficou praticamente inexistente, né? Então, muitos tiveram que entrar em contato mais direto com as plataformas e fazer atividades e, enfim, interagir com as plataformas mais direto. Isso causou um fenômeno que foi uma aceleração que é muito importante, que é a seguinte, que o conhecimento sobre como funciona direitos, não só autorais, mas fonográficos, né, direitos de cópia, né, em geral, acontece na internet. Para alguns, a internet era simplesmente
podia ser um campo vazio, onde tudo pode, o que não é verdade. Alguns já tinham alguma ideia e outros se depararam com um sistema muito mais sofisticado do que eles imaginavam. E eu acho que a maioria dos casos está por aí, né? Então, nós aqui, nós sabemos como isso funciona, mas o conhecimento de plataformas é algo muito específico, tem cursos para você entender isso, você tem que estudar isso, você tem que entender, antes de entender YouTube, Facebook, qualquer plataforma, você tem que entender direitos, né? O que é um direito autoral, o que é um direito fonográfico, o que é execução pública, o que é cada um desses direitos, né? E então, o que teve nesse momento, como eu falei, foi essa parte da educação, foram dois caminhos, né? Tipo, de um lado é como é que eu conecto uma live tecnicamente para fazer com que ela rode bem e tenha excelente, vamos dizer, transmissão técnica, né? E a segunda pergunta que eu mais recebo, que agora já é a primeira, né? De passado a fase de que eles já aprenderam como é que coloca no ar, é como é que eu faço para não cair a minha live por direitos? E a grande resposta é que, tanto, eu vou falar aqui por todos, né? É que as plataformas, a função delas não é decidir o que acontece com o conteúdo, em termos de direitos. Ela só tem mecanismos que permitem os donos de direito aplicarem as políticas que eles definem como ideal para eles. Então, isso em escala, né? Então, existem milhares de músicas, de milhares de gravadoras, de milhares de artistas, e cada um dessas pecinhas desse Lego tem uma política, né? Então, tudo isso é gerenciado de várias formas, mas o principal que a gente gosta de comentar muito, que tem a ver com a tecnologia muito do YouTube mesmo, se chama Content ID, que nada mais é que um sistema, né, bem sofisticado mesmo de leitura e entendimento de segmentos, né, tanto de música quanto de composições, que vai escaneando tudo que sobe no YouTube, que não é pouca coisa, né? Isso só é possível ser feito através de sistemas, porque o volume da internet é muito grande, né? Como eu falei, foram dezenas de milhares só de lives. Imagina quantos vídeos, né? Quantas horas de vídeo sobem por minuto no YouTube. O último dado que eu tenho são 400 horas, mas isso já está crescendo exponencialmente. A cada minuto sobem meses de conteúdo no YouTube, se você for assistir em linha. Então, a única maneira de você resolver isso, né, é você tendo um sistema de gerenciamento de direitos que as plataformas possuem. Então, o Content ID faz isso, ele olha o que está na plataforma, ou o que está subindo na plataforma e identifica donos de conteúdos passíveis de direito de cópia e faz a conexão entre a política que esses donos de conteúdo, desses conteúdos, desejam para eles, né? Então, as políticas, né, podem ser três. Você pode, como dono de conteúdo, né, vamos supor que eu sou uma gravadora, eu tenho uma música, um fonograma. Eu posso definir para esse fonograma que a política é fazer tracking, né? Eu só quero saber que isso existe e ter os dados disso. Então, no seu vídeo que você subiu, do Carlos Ronconi, eu sei que tem uma música minha lá, eu sei que isso está acontecendo ali, o conteúdo continua disponível e eu simplesmente tenho os dados disso, eu sei quantos views, qual que é o tempo assistido, etc. Existe uma outra política que é monetizar. Então, eu vou pegar a parte proporcional a isso, nesse caso, e vou pegar para mim, que sou o detentor daquele direito. Então, a princípio, isso resolve vários problemas, né? Que é quando os usuários sobem músicas nos canais deles, né? Então, você poder dizer para um detentor de direito que você consegue fazer esse recolhimento, né, de direitos em escala é muito importante, né? Então, essa é uma parte importante, né? Pensando do lado dos detentores de direitos, e também não é um problema para o usuário que vai continuar com o conteúdo disponível na plataforma. E existe o terceiro caso, que é o mais temido, né? O grande vilão de todo mundo que que quer subir conteúdo na internet e fica com muito medo, que é o bloqueio. Um dono de conteúdo pode definir uma política de bloqueio para uma música ou para uma composição, né? E nesses casos, realmente, se o sistema encontra ali no seu conteúdo, no conteúdo de usuário, um elemento desses que tem uma política de bloqueio, pode acontecer que exista um bloqueio mesmo.
E aí o grande entendimento, né, que a gente tem passado para a indústria é que, na verdade, a responsabilidade de fazer uma transmissão com conteúdo aprovado, onde todas as partes estejam de acordo, aí falando só de live, tá? Mas vale para todos os conteúdos, né? A responsabilidade sobre o seu conteúdo é sua. Essa é a resposta. Então, se você vai fazer uma apresentação de 1 hora que tem diversos direitos envolvidos, e você vai postar isso na internet, a responsabilidade de fazer o clearing disso, né, de fazer a aprovação de todos os componentes de direito, né, que não estão limitados só a fonograma e composições, é sua. Essa é a regra da internet. Então, quando as pessoas dizem, o YouTube tirou alguma coisa do ar, na verdade não foi o YouTube que tirou, foi o dono do conteúdo usando uma ferramenta do YouTube. Mas é que para um usuário, isso soa como foi a plataforma, né? Tá. Por exemplo, essa é uma pergunta que muita gente tem me feito também, até hoje eu não consegui responder. Como é que faz parte daquela pergunta que eu fiz também? Como é que eu sei que eu posso, por exemplo, quando eu vou fazer um show, eu pago ECAD? Que, aliás, tem outra pergunta que veio aqui também, que depois eu vou fazer essa pergunta para vocês também, que perguntaram, e como fica a conversa de que o ECAD iria cobrar a live dos artistas? Você ouviu falar algum papo disso? Tem o ECAD e a Albem fizeram uma... Não, na verdade, a Albem divulgou um PDF, né? Eu não sei o nome técnico disso, mas um documento definindo algumas regras, né? Essa não é a minha área, né, da parte de publishing, mas eu sei que o ECAD, o Albem fez isso sim, e lá eles definiram alguns percentuais e algumas regras do que pode ou não pode. Isso circulou na indústria, né? Algumas pessoas gostaram, outras não tanto, porque, enfim, colocou um pouco de restrição, mas, na minha opinião, positivo, em relação ao que pode ou não ser feito para as lives. Assim, não sei se também chegou para o lado do Facebook isso, se chegou a passar por lá. Chegou, a gente segue, mas segue de forma da Albem realmente lançou isso. Eu não sou também de direitos autorais. A gente tem o Luiz que cuida dessa parte agora no Facebook, mas realmente teve essa a gente falou de fugiu o nome da palavra, mas daqueles termos técnicos que eles usam, desse auto, né, de notificação, mas ele realmente foi lançado uma nova normativa que diz que pode, o que não pode, qual é a porcentagem, essas coisas que delega, né? Mas no Facebook é bem do jeito do YouTube, né? Toda a plataforma, né? A gente é um meio de transmissão, né? Não se atribui à plataforma o poder de cortar ou não um conteúdo, né? Sim, isso é o dono do conteúdo e quem está fazendo, né? No começo, o Facebook tinha uma postura mais ideal, porque realmente ele não tinha chegado num acordo com todas as associações e direito de músicas. Então, ele tomou um ponto proativo de vamos segurar isso. Mas acho que, assim, agora tem toda uma transformação. Foi aquela primeira atitude, né? Vamos fechar a porteira e aí a gente vai abrindo os pouquinhos, ver aquilo que dá para passar. Né? Uma coisa interessante, por exemplo, vamos supor, como é que eu consigo me comunicar para o YouTube, por exemplo, que eu tenho os direitos em cima de alguma coisa? Que com o ECAD é fácil. Qualquer show eu chego, preencho uma planilha do ECAD lá, entrego para o ECAD, o ECAD libera e tal. E para o YouTube, como é que esse processo aí? Como é que as pessoas... por exemplo, porque as empresas, tudo bem, elas têm uma estrutura para fazer isso. Mas aquele cara que não tem uma estrutura, que quer botar sua musiquinha, que quer, né, divulgar e tal, que é uma microempresa, como é que ele pode fazer isso? O bonito disso é que se o conteúdo é original, ele não vai ter problema nenhum, né? Não, então, exatamente. Na prática, na verdade, todo usuário do YouTube é sócio do YouTube, né? Pode ser, de alguma maneira, existe um termo de serviço, né? Exatamente. E isso vale para uma pessoa individual até a maior gravadora do mundo, né? E o usuário, ele é um ecossistema, ele é parte desse ecossistema, né?
acho que a grande sacada é a seguinte: tente produzir conteúdos originais, você não vai ter problema nenhum ao fazer conteúdos originais, né? É uma maneira de estimular, né? Exato. A A ideia justamente é essa, né? Com que cada vez mais os detentores de direitos originais sejam mais bem representados, né? E que isso funcione cada vez melhor para eles, né? Mas, pelo outro lado, você tem uma plataforma monstruosa de divulgação também. Então, você pode pegar, por Claro. exemplo, uma obra de um amigo ou de alguém que não conheço, por exemplo, posso pegar uma coisa, sei lá, Pixinguinha, dos anos 40, pô, uma gravação, uma coisa inédita, e divulgar e criar, que tem um lado cultural dessa coisa também, né? Tem um lado, é claro, financeiro, mas tem um lado cultural do negócio. Como é que é Tem feita fãs, essa... né? Fãs, né? O fã de um tem, artista que vai lá e sobe exatamente. uma. Exatamente por isso existe todo o sistema, né? Para que, por exemplo, é que o artista tem uma jornada, né? Vou falar de artista que não é da minha área, né? Então Sim, claro. vamos supor que ele começa como um usuário no YouTube. Aí vai lá, toca umas músicas, às vezes toca alguns covers também, né? Isso parte do processo de desenvolvimento do canal dele no YouTube. Chega um momento que esse artista se torna, ele evolui, né, na carreira dele. Então ele pode ser que ele acabe assinando ou com uma gravadora ou talvez com uma distribuidora, né, para começar a crescer, mas ele vai cada vez mais produzindo, gerando propriedade intelectual original. E conforme essa propriedade intelectual original se torna famosa, né, pública, ela começa a ser copiada, é natural isso, né? As pessoas começam, justamente como você falou, o fã começa a falar, poxa, que legal isso, eu quero botar isso no vídeo do meu casamento, sei lá. Exatamente. E assim, ele pode fazer isso, né? Desde que esteja de acordo com a política que o artista definiu para essa música dele, né? Então, aí novamente eu volto para a questão da responsabilidade do indivíduo, né? Sobre a obra dele, né? O que ele quer, né? O YouTube, o Facebook tem ferramentas para ajudar ele a aplicar o que ele gostaria, a política que ele quer no conteúdo dele. Ele quer que o conteúdo dele esteja, por exemplo, a música dele esteja em conteúdos de usuários comuns, no vídeo do meu casamento. Se ele quiser, ele vai ter o caminho para fazer isso usando as nossas ferramentas, né? Se ele não quiser, ele pode também fazer isso, né? Aí parte do dono do conteúdo realmente definir o que ele quer, né? Não sei se ficou... Não, ficou claro, mas assim, o que eu quero dizer, não tem jeito de saber se eu vou ser decapitado ou só vou levar um tapinho no ombro, né? Aí realmente é só checando com o dono do conteúdo. Isso é um trabalho que eu confesso que eu esperaria que a indústria tivesse um formato de interlocução um pouco mais aberto. Eu também acho isso. Acho que falta um bocado disso, porque a gente vê ainda hoje, com toda essa coisa que tem, as gravadoras no nível de, olha, não me toquem, não falo com vocês. Apenas seria uma coisa... Eu concordo super, assim, e as pessoas perguntam para nós, né? Walter, vai cair a minha live? Eu não sei. Não sei. Você falou com... Eu acho que as gravadoras, e acho que é uma coisa que até eu tenho visto em algumas conversas de boteco virtual, né? Que a gente... O único boteco da estão começando a se mexer um pouco nessa questão de tentar dar uma agilizada nesse processo, porque ao mesmo tempo que nós temos essa migração, né, pela pandemia de músicos e dos artistas vindo para o YouTube e para outras plataformas para poder fazer live, né, e poder transmitir, poder ganhar o dinheiro deles, a gente também tem as gravadoras perdendo um espaço, porque se o ECAD era antigamente a fonte de renda, quem é agora? Se ela não ficar, se ela possibilitar que as pessoas usem a música, ninguém só vai ficar nesse círculo vicioso que é o mundo dela, né? Ela tem que abrir. Então, eu acho que tem... As pessoas vão começar a tocar músicas antigas que não tem mais nada, que nem essas rádios, né, FM aí de interior, que pega aquela seleção de coisas de 20 anos atrás e fica tocando aquilo, porque aquilo já ninguém reclama mais. Não, eu acho que tem algumas gravadoras já se mexendo nisso aí para conseguir pelo menos gerar alguma coisa mais
mais fácil, né? mais amigável, né? User-friendly, para a galera poder ter esse contato e pedir trabalhar mais essa parte e realmente conseguir fechar o conteúdo. Na minha maneira de ver, hoje em dia o espectador do YouTube, do Facebook, não é exatamente o mesmo espectador da televisão, por exemplo, do rádio, que era um ouvinte passivo. Ele recebia aquilo ali e ele não tinha como controlar, como ver nada. Ou seja, ou ele escutava, ligava a televisão, assistia, ou ele desligava e ligava outra coisa, outro canal. Hoje em dia, ele tem um contato mais direto com o provedor. Hoje em dia, o YouTube e o Facebook sabem quem está assistindo, sabem aonde o cara está assistindo, como ele está assistindo, qual a plataforma que ele está usando. Ou seja, o contato é muito mais íntimo, muito mais pegado. E as gravadoras ainda não se tocaram nisso, porque ela tem ali uma fonte muito grande de informação para o produto dela, entendeu? Então, e o que acho que elas estão se ressentindo um pouco ainda é que isso também faz com que o artista escape um pouquinho da mão dela, né? Que como ela antes detinha todo o processo de produção e distribuição, que ninguém era louco de sair fazendo, distribuir, gravando um disco e mandar prensar CD por aí, né? Só poucos que tinham essa capacidade. A maioria estava na mão da gravadora. E hoje em dia isso acabou, porque o cara faz a música dele e bota no YouTube. Ele botou no YouTube, botou no Facebook, ele põe um link ligando para o Instagram, ele faz um monte de coisa, ou seja, todo mundo fica conhecendo o trabalho dele rapidinho. Você pode ver quantos artistas nasceram agora que vieram exclusivamente das mídias sociais, né, que nunca tiveram uma passagem nenhuma para uma grande gravadora e estão faturando, né? Fora aqueles outros que faturam por fazer coisas malucas, né? A gente sabe que tem bastante aí. Mas, Adin, o crescimento hoje em dia saiu fora da mão da gravadora. Então ela tem que, de alguma maneira, resgatar isso. E se ela não se aproximar do ouvinte novamente, ela não vai resgatar mais. Ela vai começar a perder terreno, porque hoje em dia ninguém precisa mais de uma gravadora para produzir e ninguém precisa mais de uma gravadora para divulgar ou para veicular. Concorda comigo? De certa forma, realmente. De certa forma, eu estou trazendo umas verdades. Mas eu como vejo. Mas acho que isso foi meio que um processo que... Estou falando como o Danilo olhando o mercado. Tá? Isso foi um processo que as gravadoras e os artistas, às vezes, não prestaram muita atenção, pelo menos que o Walter falou, não prestaram muita atenção para o que a plataforma, no que as redes sociais e tudo, porque as mídias sociais, as mídias de transmissão podem fazer. Né? É porque a gente teve grandes explosões. O Godzilla é uma explosão dentro do YouTube e um puta caso que produziu vários artistas e é uma gravadora dentro do YouTube, entendeu? O YouTube como meio de transmissão de todo esse conteúdo, né? E monetizou com isso, né? E agora precisou de uma pandemia para que os grandes de outros gêneros conseguissem perceber que, opa, ali tem um nicho que eu preciso trabalhar e eu consigo trabalhar. Então não se dava muito valor. A gente acho que assim. E aí agora a corrida. Também às vezes as pessoas ficam realmente. Você sabe aquelas perguntas: qual é o segredo para fazer a live não cair? Qual é o segredo para fazer? Cara, isso tá há 6 anos na minha cabeça, tentando descobrir qual é o segredo para não fazer uma live cair. Eu tenho a resposta para isso, sinto muito. E você está agora para esse mercado, bem-vindo seja mais um para tentar fazer acontecer. Mas a melhor forma de se fazer uma live não cair talvez seja você ter um bom alinhamento do seu conteúdo, né? E outra, saber o que você está fazendo ali. E voltando para as gravadoras, o jogo mudou completamente, né? Realmente, para gravar uma coisa, você hoje tem 1000 recursos, né? Vocês sabem melhor que qualquer um aqui como é fácil hoje gravar e publicar uma coisa. Agora, para você entrar numa estrutura comercial e fazer sucesso, você ainda precisa de um sócio. Você precisa ter uma máquina que te ajude a fazer isso acontecer, né? E as gravadoras acabaram, assim, viraram isso. Isso é muito legal, na verdade. Eu acho bem interessante, assim, essa mudança, né? Eu comecei a trabalhar na EMI.
Estão indo mais para a área de management do que de produção artística. Eu trabalhava na EMI em 2007, 2006, acho que foi isso. Eu entrei na EMI, trabalhei um tempo em gravadora. E eu notei isso na época, né? Eu era mais novo, assim, né? Bem menino, assim. E aí eu falei, nossa, mas por que a gente não tá falando do... A gente não sabe muito o que os fãs gostam, e a gente fala pouco dos artistas, e a gente fala bastante das lojas americanas e das lojas, né, físicas. Quem é o cliente, né, na verdade, da gravadora? Naquela época eram os compradores de CD, de físico. Agora mudou muito, eu acho que tá uma coisa mais legal até, assim, as gravadoras viraram uma, vamos dizer, uma plataforma de negócios, né? Então, é tudo muito híbrido, às vezes tem show, às vezes não tem show, mas assim, eu entendo que é o poder capital que ele consegue colocar na mesa, que a gravadora consegue ter, né, colocar na mesa, para viabilizar negócios, e aí depois os artistas e as gravadoras têm que ser sócios disso, né, e ver que tipo de coisa que sai. Então, isso como você falou, Roncone, da participação das gravadoras no show, da participação das gravadoras em merchandising, da participação das gravadoras em várias coisas, né? É o que está acontecendo hoje, né? E eu acho super bom, assim, eu acho que eles são bons parceiros para o YouTube, assim, a gente trabalha com todas e é super legal colaborar com eles. Elas têm que realmente procurar esse estreitamento de laços com o ouvinte, porque hoje em dia tem milhares de fontes para fazer, né? Como está acontecendo com televisão também, né? Eu trabalhei primeiro em gravadora, né? Fui da Som Livre, depois eu fui para a Globo. E a gente vê que esse mercado está bem dividido agora, né? Hoje em dia o cara não precisa da televisão. Hoje em dia tem gente que vive sem televisão, televisão canal aberto, né? O cara tem ali seu canal do YouTube, seu Netflix e tal, mas muita gente não vê mais canal aberto, né? Até porque o imediatismo do canal aberto, a presença dele está mais ligada a esportes e jornalismo. No entretenimento você pode procurar on demand em qualquer lugar. Isso não tem tanta coisa assim. E eu acho que um papel das gravadoras talvez seja também implementar tecnicamente algumas coisas, colocar inovações, né? Por exemplo, eu tive uma experiência agora muito legal trabalhando junto com a Dolby e a Universal. A Universal fez um clipe com a Ana Vitória e a gente sugeriu eu fiz contato com o Paulinho lá, falei, pô, Paulinho, que tal a gente colocar um produto em Dolby Atmos, né, para veicular nas plataformas e veicular no cinema? Ele falou, porra, legal, tem um produto aqui legal, e mostrou pra gente o clipe da Ana Vitória, chamado Calendário. E a gente fez essa mixagem lá no estúdio da Dolby em São Paulo, o Giovanni e o Cleman fizeram a mixagem lá, eu fiz a parte da edição aqui, mandei umas coisas para ele. A diretora, as irmãs Friedman, fizeram o vídeo, que ficou lindo, colorido, legal, e foi mixado em Dolby Atmos. A grande vantagem do Dolby Atmos é que ele tem um spin-off, que é o virtualizador em binaural, e que, por exemplo, nem o YouTube nem o Facebook consegue transmitir em Dolby Atmos, mas consegue transmitir o estéreo em binaural. Então, quem for assistir esse clipe com fone no YouTube ou no Facebook, vai sentir a imersão espacial, vai sentir que tem coisa aqui atrás, tem coisa que vem por cima, tem uns ruídos, por exemplo, tem um piano que fica o tempo todo passeando atrás, para lá e para cá. Então, são coisas novas, inclusive, para as plataformas, né, que daqui a pouco, eu creio que é questão de muito pouco tempo, vai estar incluído nas plataformas também, tipo YouTube, Facebook, essa capacidade de transmitir em Dolby Atmos ou DTS, qualquer que seja o formato imersivo. Porque o consumo desse tipo de produto, né, é feito assim, com fonezinho, né, o cara pega o smartphone dele, está assistindo, pluga o fone e vai embora, né? Eu acho que hoje ninguém mais tem aquela puta sala de cinema em casa, o cara senta para assistir, né, liga ali o home theater com 20 caixas. Primeiro que não tem espaço, segundo que a mulher não deixa, né? Eu, quando troquei meu sistema aqui, o 5.1 pequenininho que eu tenho para o som de mar, minha mulher ficou super contente. Mas ela não deixou de tirar as caixinhas de trás porque fica bonitinha, entendeu? Então eu tenho um som de bar na frente com 2 caixinhas fantasma atrás, só porque ficou bonito na sala. Roncone, eu tenho uma pergunta para você. Eu soube que tem sido vendido muito mais headphone premium do que antes, né? As pessoas estão mais interessadas em fones ultimamente, não estão? Porque o consumo está sendo muito mais por isso, né? O consumo está sendo muito mais em smartphone, usando fones de qualidade, com noise cancelling e tudo mais, que tem o outro lado disso, né? Você, quando está de fone, você
está imerso ali no teu mundo, né? E a sensação de imersão, quando você trabalha com binaural, é muito maior ainda. Então, eu acho que esse crescimento essa oferta também, porque tem outro fator importante, que os preços dos fones classe A caíram bastante. Antigamente, você pegava qualquer fone noise cancelling, era de $600 para cima. Hoje você já consegue comprar um fone muito bom, um Sony, por exemplo, por $90, $100. Entendeu? Então, assim, o preço começou a cair pela procura, né? E a qualidade fez com que as pessoas começassem a sentir a diferença. Opa, peraí, eu estou escutando um negócio muito melhor do que eu escutava antes, né? Mesmo sendo um arquivo MP3 ou sendo um arquivo, né, com compactação e tal, a qualidade está melhor. Então, acho que isso é um dos motivos. E o consumo individual, né? Aquele consumo do cara não está mais numa sala grande, mas está ali assistindo, né? Eu, particularmente, eu gosto dos dois. Eu gosto de estar assistindo no meu iPad. No iPhone eu não gosto porque é muito pequeno, mas no iPad, né, assistindo minha série no iPad com fone muito legal, mas gosto também de ir no cinema, né, para poder assistir, fazendo parte de uma experiência coletiva, né, como é o cinema. Como é um conceito de música, né, que você vai para escutar a música do teu artista junto com outras pessoas, para trocar ideia e tal, ou você ouve o teu artista ali no teu smartphone, no teu, sei lá, iPod nem tem mais, né? Mas antigamente tinha um monte, né? Hoje em dia se resumiu a smartphone, cara. Incrível. Mas eu acho que o caminho é esse. Acho que a tecnologia está aí para ajudar, inclusive, né? Ajudar a tudo, ajudar a divulgação, ajudar o controle de direitos, né? O software, por exemplo, de DRM do YouTube é bem esperto, cara. Ele me diz assim, ó, tem esses trechos. E o que eu acho mais interessante, o que você quer fazer? Isso que eu acho legal. O que você quer fazer? Apagar, tirar o áudio, trocar o áudio, e ele mesmo faz para você, né? Agora mesmo, esse último que a gente fez, tinha lá esse trechinho da música dos Flintstones, eu falei para ele, ó, capa, tira fora, tudo bem. Quem viu não viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Né? Mas deixa o resto, que o resto do conteúdo tá legal. Então, esse tipo de inovação tecnológica, eu acho que a pandemia até acelerou um pouco mais, porque fez com que as pessoas começassem, né, deixassem aquela correria do dia a dia, começassem a sentar, respirar e olhar como vai fazer, né? Bom, gente, tem mais algumas perguntas aqui que estão chegando. Deixa eu ver aqui. A gente já falar. O negócio do ECAD. O ECAD vai cobrar para as lives. Eu acho que o ECAD não vai cobrar para as lives, não. Talvez, sei lá. Como é que fica, por exemplo, o Facebook eu sei que não tem uma área de monitorização grande, mas o YouTube tem. Como é que ficam essas lives monstruosas em termos de monetização? Por exemplo, quem é usuário premium, ele já pagou o seu valor ali, ele não é perturbado pelos anúncios. Mas quem não é, tem os anúncios, além do anúncio do cara na tela, aqueles 1000 coisas enchendo a tela que o cara coloca, né? Loja americana, PicPay, não sei o que lá. Você ainda tem o anúncio de vez em quando, não? Então, isso foi uma coisa muito louca que aconteceu, né? Como eu falei, os acordos comerciais para as lives, né, das transmissões, essas que tem tudo isso na tela, que eu acho horrível, enfim, cara. Dá para melhorar. Os pagamentos e o dinheiro relativo a isso está todo indo via artista, via empresário. Então, a gente acaba não tendo nem participação, nem o que recolher durante essas transmissões. E aí o que o ECAD, a UBEM fez, na verdade, né, que inclui aí, entenda-se, o universo do ECAD também, é definir umas regras. Eles estão cobrando um percentual do arrecadado, né? Se uma marca for lá e te pagou X, eles têm um percentual desse X, ou existe um mínimo por faixas também, que é um valor em dólar fixo. Caso não exista. Mesmo no caso das lives. É um PDF, assim, eu entendo que ele está disponível abertamente. Certo. Beleza. Bom, pessoal, acho que o Instagram está terminando nosso tempo no Instagram. Culpa do Danilo aí, que o Facebook derruba a gente no Instagram lá. Então, por favor, quem está vendo no Instagram, passa para o Audio Workshop, entra lá na plataforma, que a live está continuando lá, tá? Porque o Instagram tem uma limitação de tempo. E aqui no workshop a gente não tem limitação de tempo. Enquanto os dois e eu aguentarem aqui, a gente vai ficando. A não ser que eles tenham alguma coisa para fazer, porque eu estou liberado hoje aqui. Hoje é sexta.
Hoje não dá para ir para o boteco, não dá para fazer nada, tem que ficar aqui em casa. Então, vamos lá. Então, pessoal, vai lá para o áudio, quem está no Instagram, vai lá para o Audio Workshop e fica lá com a gente, tá? Bom, voltando àquela questão, então, do Walter. A gente estava onde mesmo? Na parte do ECAD lá, que o Albem fez então, a porcentagem. É isso. É a porcentagem sobre o total arrecadado, né, na live. Isso, como não está passando pelo YouTube, a gente nem está tendo interferência em nada, não tem nada a ver com a gente. Ou o mínimo por faixa. Se vocês não têm esse PDF, são 2 páginas, é bem simples. Eu posso até mandar para você, Roncone. Por favor, me manda. Quero dar uma olhada nisso. O que e eles pedem, inclusive, o clearing prévio das obras, que é bem... Das obras. Por isso que eu digo, uma empresa que tem uma estrutura para fazer, ela consegue fazer isso daí. Uma empresa que não tem estrutura, uma pessoa pequena não consegue... Mas, por exemplo, o que eu estou vendo uma das coisas que eu acho interessante com a questão da live é que todas elas, cara, eu não vi nenhuma live com menos de 2 horas. Nenhum artista faz um show com uma hora e meia, já está cansando. Live não, tem uma live que teve agora 4 horas e pouco. A Ivete ficou 3 horas e pouco, né? Acho que o que ficou menos aí foi Roberto Carlos. Mas dá para entender porque não vai aguentar esse tempo todo. Mas, Amigos ficou 4 horas e pouco. Teve o último agora do Daniel também, com Roupa Nova. Foi, inclusive, assim, em termos de som, dos melhores que eu achei foi Daniel Roupa Nova. O Maurício Pinto lá e o Flavinho mandaram muito bem na mixagem. Que é um outro assunto também que as pessoas perguntam muito. O que as plataformas fazem com o meu áudio? Eu falo para elas, não fazem nada. Né? E eu acho que vocês concordam com isso. Né? Se você entregar o seu áudio bonitinho para lá, ninguém vai mexer. É isso. É isso. Em geral é isso. Não tem nem nada... Obviamente, né, o arquivo passa por um processamento, entra no sistema, mas não é nada que vá alterar massivamente o seu conteúdo. Pelo menos do lado do YouTube é isso. Eu costumo dizer que o problema todo é uma interface. A interface é a mesa e a cadeira do técnico. Essa interface é a mais perigosa que tem. E ela pode ferrar todo mundo, entendeu? Porque eu fiz alguns testes, o Rodrigo Pimentel também, companheiro aí do Danilo, fez alguns testes com as 2 plataformas, em termos de medida também. Eu cheguei a fazer na minha live, fazer várias vezes isso, colocar e medir o sinal. E realmente, se você trabalhar dentro dos padrões, a RTW fez uma recomendação, não uma recomendação, mas ela fez um apanhado de todos os padrões do mundo, e todo mundo está usando tudo. E publicou na página dela lá, Facebook 16, o outro 14, até o Netflix, que está com um padrão totalmente diferente dos normais. Então, assim, se você trabalhar dentro daquilo, não tem problema nenhum. Eu acho que realmente o maior problema é você... quem está mixando, por exemplo, normalmente quem está fazendo a live é o cara do artista, né? É o técnico de show do artista. Então, ele não vai contar com aquela puta pressão daquele PA em cima dele. Ele vai ter que se acostumar a trabalhar de fone, né? Fazer uma mixagem de fone para que no fone fique bem e as pessoas vão ouvir de fone. A grande maioria vai ouvir de fone. Então, eu acho que continua o problema das lives na interface entre a mesa e a operação. Total. É exatamente isso. Eu já vi lives com áudios horrendos e lives com áudios maravilhosos, né? Eu vi live distorcendo com 2 canais, né? Isso é terrível. Você pôr uma live que está distorcendo, o cara só tem 2 canais tocando, mas nada, lá tá com um fader da mesa de DJ e o negócio está distorcendo, você fala, tem alguma coisa errada. Ninguém está escutando isso, né? Ou quem está escutando não está nem sabendo onde é que ele pode atuar. Bom, o YouTube tem alguém atuando tecnicamente aqui ou não? O sinal chega lá, entra... Não, essa parte assim, nós temos um time do YouTube no Brasil, né? Mas o produto YouTube mesmo, né? Vamos dizer, o software, o hardware, não fica no Brasil, né? Então, a gente tem as equipes de negócio, técnica e suporte, mas não temos um produto no Brasil. Tá, ou seja, o meu sinal que eu faço na minha live vai direto para um servidor nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar? Ele vai para o nuvem do Google. Mesma coisa com o Facebook, Danilo? O Facebook entra agora Sua imagem travou, parece que você está dormindo aqui. Voltou agora? Não, agora voltou. Voltei? Voltou.
O Facebook ele entra, né, através de uma localização aqui no Brasil, mas ele vai para Dublin. Ah, tá. O Facebook é na Inglaterra, na Irlanda. Na Irlanda. E aí ainda é na Irlanda, parte do Brasil. Aí que se comunica com os servidores dos Estados Unidos. Mas a base de dados do Brasil fica lá na Irlanda. Na Irlanda. E no caso tem uma base no América Latina. Desculpa. Oi? Não, pode falar. Eu só ia comentar que a gente tem eu não sei exatamente onde são as bases do Google, né? Mas tem uma base que eu tenho certeza que existe aqui no Chile, para América do Sul. Não sei se tem no Brasil, mas eu preciso me atualizar, realmente não lembro. Mas eu sei que no Chile é um dos hubs do Google para, enfim, de infraestrutura. Eu acho que tem pontos de inject para o país, né? Acho que é que nem mais ou menos a mesma situação do Facebook. Você tem pontos de inject para diminuir a latência e todo o delay, né, local, mas o gerenciamento do conteúdo fica todo mesmo localizado nos Estados Unidos. Eu acho assim que, cara, eu realmente fiquei surpreso essa pandemia, porque eu achava que tudo fosse entrar num colapso total, inclusive energia elétrica. E energia elétrica não caiu na minha casa uma vez, né? Bater na parede aqui, né? Não caiu uma vez durante essa pandemia. Teve uma piscadela só, e antes qualquer chuvinha, qualquer relâmpago que desse, o negócio... Então eu fiquei impressionado com a qualidade de serviço realmente que a gente está tendo aqui no Brasil com relação a isso, graças a Deus. Porque imagina, você já ficar preso dentro de casa o tempo todo, né? Muitos com filho pequeno tendo que aguentar o filho pequeno. Eu sei que o Danilo está com um pequeniníssimo mesmo aí, né? Não está nem dormindo direito, né, Danilo? Uma menina. Não está nem dormindo direito ainda. E ficar ainda sem internet, sem eletricidade, é uma desgraça. Pô, né? Na verdade, eu acho que a gente tem são dois cenários que agora vão resultar num terceiro, eu penso. Que, na verdade, o primeiro cenário era o pré-pandemia, né, que você tinha todo um caos e esse mito de cima da parte de conexão de internet, de todos os serviços que nós usamos, né, energia elétrica, essas coisas. E aí, depois você teve o pandemia, né, o momento pandemia, que é onde se tira todas as empresas param de trabalhar e as pessoas começam a trabalhar de home office e aí você tem tudo isso focado na casa da pessoa. E aí agora a gente começa a entrar nessa liberação que a gente está estadual, começa a entrar no momento que a gente agora deve começar a sentir um pouco. Então, tem conversado até com operadoras, né, de telefonia e tal. A gente deve começar a sentir um pouco agora, porque os escritórios voltam, né? E aí fica um mix de home office e escritório. E o que as operadoras fizeram não foi nada mais do que criar. Eles não criaram banda que não existia, eles só direcionaram o que já existia, né? Então, os escritórios param, os grandes data centers diminuem a intensidade de processamento e isso sobra banda para jogar para casa da pessoa. Pois agora eu acho que a gente começa a ter um novo cenário que eu vejo que talvez seja um pouco complicado para quem for continuar trabalhando de casa e para os nossos conteúdos também, distribuição de conteúdo, porque você vai começar a ver que os escritórios, as grandes empresas começam a voltar, os data centers começam a se aquecer e o tráfego começa a ser puxado de novo para esses lugares. Né? Então, se você olhar o quanto a Globo, o quanto as emissoras de televisão com todo, né, consumiram de banda de transmissão para fazer multilink hoje, colocando um repórter na rua, muitas vezes o trabalho é feito de própria casa, né? Então ela consumiu muito mais a transmissão do âncora ou do repórter na própria live, né? nas transmissões internas, do que para fazer multilink e ficar gastando horas de satélite. Então acho que houve uma migração, né? E agora a gente volta para um novo que é tudo isso. Eu acho que tenho medo, tenho um pouco de medo desse próximo. Teve um trade-off aí entre o consumo corporativo trocando pelo consumo de operação, né? Hoje em dia, por exemplo, todo mundo trabalha com LiveU, conexão via 3G, 4G. A grande promessa para isso vai ser o 5G, né? Quando o 5G se estabelecer, acho que essas plataformas todas de contribuição jornalística e esportiva vão cair para o 5G e ainda vai deixar o nosso 4G mais ou menos aliviado. Mas quem
quiser ir para o 5G também vai pegar um condicionamento. Danilo, a sua imagem congelou numa posição tão engraçada que eu não resisti e tirei uma foto. Você congelou assim, cara. Ficou muito engraçado. Eu tirei uma foto. Desculpa. Não, a imagem congelou, você não tem culpa nenhuma. Mas o áudio estava rodando por baixo, isso que é legal. Então, assim, eu acho que a gente está com 1 hora e pouquinho já de live, cara. Vocês têm algumas coisas que vocês queiram colocar ainda? Não sei se tem mais perguntas. Eu não sei, estou esperando aqui alguém me mandar, porque como eu não estou no coisa, hoje eu estou dependendo lá do pessoal lá do Audio Workshop. Se tem mais alguma pergunta aí, tem alguém querendo saber mais alguma coisa. Sei que tem uma audiência boa aí, tem 60 e poucas pessoas só na plataforma. Que bom. Olha, eu queria mesmo agradecer pela oportunidade, né? Aproveitar aí, já que o fórum tem uma pegada técnica, né? Pedir a todos que tentem dar uma olhadinha no nosso guia. Eu vou compartilhar com você, Roncone. Tá, beleza, eu coloco aqui. O nosso training. A gente tem um training que tem umas dicas bem básicas, assim, de como mandar o sinal para o YouTube, bitrate, essas coisas assim, para live. Então tem uns truques, assim, que tem ajudado muito a que as lives tenham uma boa performance na parte técnica. Vou mandar para você esses slides para você compartilhar com o pessoal. E, assim, por favor, façam. O YouTube tem essa capacidade de mandar sinais de backup, né? Já vi live gigantesca, meus amigos, sem backup. Eu ficava suando frio, assim, ó. Se a internet oscilar, vai cair e milhões de pessoas vão ficar sem ver isso. Graças a Deus não aconteceu. Então, trabalhar com backup é importante, né? Seguir esses standards técnicos simples do encoder para o YouTube é importante, né? Para que chegue bem lá, chegue redondo. E, assim, por favor, ajudem-nos a entregar aliás, está na mão de vocês ajudar a gente a entregar um áudio mais bacana e também vídeo, né? Para essas lives, né? A gente vê que está melhorando, né? Tem umas dos artistas grandes saindo bonitonas já, né? Com baita som, masterizado ao vivo e tudo mais, e cor também. Mas o produto ao vivo está só no começo, assim. A minha visão é que isso aqui que a gente está passando hoje é como se fosse mais ou menos na época que se inventou o MP3, que todo mundo percebeu que existia um formato novo, né? Aí mais para frente, né? 5, 8 anos depois surgiu o iTunes, e aí virou um modelo comercial. Alguém desencadeou. Cara, eu lembro que quando o MP3 saiu, eu recebi, vocês não devem nem lembrar, um disquete de 3,5, lembra aquele disquetezinho 3,5? Cabia uma música, o disquete tinha capacidade de 1 mega, né? Só cabia uma música em MP3, com compressão de 128. Quem me deu foi o Maíto Bahia. Falou, Roncone, olha que legal aqui que saiu esse formato novo e tal. Eu botei no computador, eu ouvi, falei, pô, né? Se comparar, você nota muito pouca perda no negócio, né? Hoje em dia a perda é quase não dá para perceber, né? Só com o ouvido bem treinado que você consegue. E foi uma revolução. Demorou um tempo, claro, para a coisa ser absorvida, até porque é a mesma história do petróleo e da energia elétrica para carro, né? Enquanto tiver petróleo, para que os caras vão esquentar a cabeça com energia elétrica? Então, enquanto você tinha uma indústria fonográfica que estava ali rodando e distribuindo disco e tal, ninguém estava esquentando muito. Mas como se diz, função, ou é prerrogativa, ou é coisa do público de pedir inovação, entendeu? A inovação parte da ciência, ou parte dos pesquisadores e tudo mais, mas é uma demanda do público, né? O público tem que falar, não, cara, peraí. Necessidade, né? Necessidade. O minidisc saiu curioso que a gente tem uma das maiores taxas de pessoas analfabetas no país, mas todo mundo sabe usar o WhatsApp. Exatamente. Acho, não é? Usando aquela linguagem TNTs, né? Que corta tudo pela metade e tal, mas dá para entender, né? Então, por exemplo, quando você fala em desenvolvimento, vai demorar um tempo. Aquilo que eu falei no começo, tem muito artista que está dando graças a Deus, porque ele está vendo um caminho para ele sair um pouco da estrada, né? Ficar mais em casa, fazer menos shows e continuar ganhando o que ele ganha, porque botar 4 milhões de pessoas numa live, né? Com um patrocinador nas costas e provavelmente uma arrecadação, o meu maior medo é
exatamente para a indústria de entretenimento isso possa acontecer em termos de emprego, entendeu? Porque hoje em dia a gente sabe que um show, qualquer show, gasta no mínimo umas 400 pessoas envolvidas diretamente com o evento, né? E se o cara for para uma live, não vai ter esse número todo, né? Então, mas eu acho que é uma oportunidade também das pessoas se reinventarem e saírem, né? Aquele cara que está acomodado a fazer uma coisa sempre, vai ter que sair para outra, né? Vai ter que se reinventar, aprender. É uma novo incentivo também para as pessoas começarem a aprender outras coisas, né? Aquele cara que nunca mexeu num computador, ele vai ter que aprender a usar um computador, porque ele pode não ser necessário na live como mão de obra de alguma outra coisa, mas ele vai ter que, sei lá, aprender a plugar uma luminária, a carregar um sistema, a fazer uma... Ele vai ter que ter outro skill, que não aquele que ele tinha. As coisas vão mudar, né? Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, muito mesmo, Danilo, Walter, vocês tiraram um tempinho do trabalho para atender a gente. Infelizmente o Luiz não vai conseguir voltar, porque acho que pegaram ele na reunião mesmo. Era a reunião sobre a volta da novela, e volta de novela é sempre uma novela, cara. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa que é legal, uma coisa que desculpa, eu acabei não estava trocando meu fone aqui, eu acabei não incluindo na fala que o Walter começou sobre a questão da qualidade, e é uma coisa que acima de trabalhar numa empresa como o Facebook, ainda tenho meu gosto pelo áudio e vídeo bem correto, né? Sim. E a gente se sente muito incomodado às vezes tentando não desmistificar e não ser o dono da razão, mas tentando mostrar alguns caminhos para a galera, né? E eu acho que vai bem nessa direção de que os artistas eles vão ter que começar. Acho que agora começa a ficar mais acirrado esse segurar a audiência, né? Então os lives não vão poder ter mais. Se ele tiver alguma live de 4 horas, ele vai ter que saber que com certeza ele vai daqui a pouco, em alguns momentos do live dele, ele vai virar uma split screen, ele não vai ser mais o cara prestando atenção no vídeo dele, mas só no áudio. Então se ele ficar ruim no áudio, o cara vai embora. Exatamente. Ou senão vai falar que o post é ruim, vai falar que o live não tá legal, vai fazer comentários, né, não engajadores e comentários ao inverso, né, derrubando um pouco o engajamento. E também vai começar a entender o poder do que é essa, entender o que isso pode oferecer, o que toda essa rede de rede social, né, de divulgação pode ajudar e a ele monetizar, ele também vai monetizar em todas as plataformas, se ele quiser, e como a melhor forma de trabalhar um conteúdo naquele momento, né? Eu acho que... E aí cabe para o nosso lado, né? Pro lado falando mais para o lado meu da técnica, assim, eu acho que cabe... E a gente até comentou isso numa live do Aldo Seminars, estava eu, o Rabasso, o Rodrigo e o Luiz Henrique. A gente comentou que tá na hora do profissional, tanto do áudio, porque o cara do vídeo já teve um pouco já trabalhou um pouco com essa parte de streaming, transmissão, uma coisa que ele já vem meio que na vida dele, se não for por um cabo, é por um outro tipo. Mas a mudança digital veio. Áudio, o profissional do áudio precisa mudar, né? Ele precisa entender mais que os mitos às vezes você ser um mega mixador, mas na hora que vai encodar isso de uma forma errada, isso muda tudo. Ou, por exemplo, o artista que promete muito para uma marca de cerveja, promete uma qualidade maravilhosa de cenário, gasta-se muito numa iluminação em todo o sistema, mas, que nem o próprio Walter falou, a gente vê isso direto. Cadê a redundância do link da internet, né? E do encomenda? Exatamente. O cara não está prestando atenção para isso, que se ele cair, ele caiu feio e não volta. E ele... Eu digo o seguinte... Ficou marcado, né? O cara do áudio vai precisar começar a acostumar a trocar esse conector por esse conector aqui, entendeu? Eu acho que a grande sacada é isso, ó. Você tem que... Esse daqui ele já sabe, já conhece muito. Esse daqui ele conhece pouco, entendeu? Então ele vai ter que começar a mudar a cabeça dele, mudar o mindset para entender mais coisas, porque acabou, hoje em dia não tem mais. Não tem mais. Hoje em dia você vai ter que entender de tudo para botar seu áudio no ar. Entendeu? Esse é o que eu acho. Muitos técnicos amigos de grandes artistas, às vezes eles me mandam pensar, vou fazer um live, e aí, o que eu me preocupo? Eu me preocupo, acho que
ter o melhor microfone e ter o melhor console na sua mão vai ser um bônus. Eu acho que eu me preocuparia melhor em quem está encodando isso e qual internet está transmitindo, se isso tem redundância de energia, se tem redundância de link, porque eu posso fazer a mix mais linda do mundo e posso ver isso não servir para nada, entendeu? Então, é a mesma coisa você chegar num evento e falar, o PA é... Você não diz isso, né? O operador da banda vai falar, o PA esse PA é bom, esse PA não é bom, e isso tá em 5 geradores para não cair energia e tal, e aí fica do lado do streaming essa questão, né? O cara tem que começar a entender o que é. Exatamente. E acho que a gente vai começar a ter pessoas para cada funções, assim. Eu começo a ver que vai ter um cara que é especializado em direito autoral, vai ter que ter esse cara que vai entender direito autoral numa produção. O artista vai ter um cara assessorando ele, um escritório assessorando ele mais fortemente, que entenda bem de direito autoral digital, né? E também na parte técnica, na parte de conteúdo, de como gerar esse conteúdo, aonde aplicar esse conteúdo. Às vezes esse conteúdo é melhor para uma plataforma, não é melhor para outra. Aí ele espera o engajamento que ele não vai ter. Então, acho que tem muito para oferecer para o nosso meio, né? Tem muito para oferecer ainda para esses artistas de questão de desmistificar várias coisas e dizer que é bom, que não é bom, que se pode fazer, o que se não pode fazer e tentar ajudar, né, a construir alguma coisa. E o artista vai ter que também se ficar cada vez mais profissional, entendeu? Não é mais aquele cara que pega um violãozinho e vai fazer o show. Ele vai ter que entender um monte de coisa, que senão ele vai derrubar. Ele, como é o dono do negócio, como a fonte de renda, porque é o trabalho dele que é a fonte de renda daquilo ali, né? Se ele parar de compor, parar de escrever, parar de cantar, acabou tudo. Ele vai ter que entender um pouco do resto também. Tá? Bom, gente, as perguntas que tem aqui são um pouco mais de caráter técnico, que a gente vai responder lá com o documento aí. Eu já até coloquei algumas coisas também sobre LUF, sobre os níveis. Uma das perguntas a gente já falou aqui, ninguém mexe em nada. O que você colocar de sinal lá vai sair. Se você colocar um bom sinal, vai sair um bom outro sinal do outro lado. Se você colocar um sinal ruim, vai sair um sinal ruim do outro lado. Ninguém vai fazer milagre. Né? É o famoso tubo dourado, né? O tubo é dourado. Se você colocar merda desse lado, sai merda dourada do outro, mas continua sendo merda. Entendeu? Então você tem que... Aquilo que a gente acabou, tem que saber o que você está fazendo. E para saber o que você está fazendo, tem que estudar, tem que aprender, tem que sentar a bunda, ler, ver, conhecer, porque só conhecendo que você vai conseguir descobrir o que tem para fazer. Bom, mais uma vez, gente, muito obrigado mesmo. Foi excepcional ter vocês aqui. Inclusive, eu vou abusar de vocês e vou marcar talvez uns outros papos aí junto com vocês. A gente tem um outro papo, que é o de Papo na Web Técnico, às quintas-feiras, e à medida que as coisas forem se ajeitando, a gente vai marcar um outro papo com vocês, porque tem muita gente querendo saber, muita gente que assistiu a live hoje, né, já teve uma resposta de várias coisas, várias dúvidas. Eu mesmo tive várias dúvidas que eu tinha já esclarecidas, e espero contar com vocês. E, olha, o trabalho de vocês tem sido excepcional. Eu acho que vocês estão segurando uma boa parte do entretenimento no Brasil atualmente, né? As duas empresas estão segurando isso daí, né? E estão fazendo com que os brasileiros sofram um pouco menos com essa pandemia do que se não tivesse isso. Tá? Muito obrigado aí, gente. Muito obrigado. Certeza. Obrigado a você, conte com a gente sempre aí. Estamos na luta. Legal. Tá, ok. E, pessoal, olha, se vocês quiserem mais, essa live vai ficar disponível para vocês assistirem na plataforma. De repente, eu também vou colocar na minha plataforma lá do Link Lab, que é a empresa que eu possuo e que faz toda a minha parte de estrutura. E obrigado por estar mais com a gente. Obrigado pelo pessoal do Audio Workshop, tá? O Flávio Bonanome, a Aline, a Bia, o Beto, todo o pessoal do Audio Workshop que são fantásticos com a gente. E, Bia, pode soltar a trilhazinha aí do meu amigo Amira de Stamato, tá? Que é o... Tá rodando? Deve estar rodando, é que a gente não consegue ouvir aqui. Mas se estiver rodando a trilha aí, obrigado aí do Amira de Stamato, é um compositor fantástico e tem colocado pra gente muita trilha aí. Essa trilha tem o direito, tá? Essa trilha não tem problema nenhum. Ele falou para mim, pode usar. Ele está agora na Holanda, trabalhando na Holanda, mas ele falou, não, qualquer coisa minha pode usar que não tem problema não vou reclamar. Tá, obrigado aí, gente. Pode rodar o encerramento aí. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu, Rony. Valeu, Danilo. Prazer.